Bom, eu sou Márcia Florencio, moro no Rio de Janeiro, carioca, flamenguista, candomblessista, iniciada em Fá, flamenguista, gosto de carnaval, não bebo cerveja, não bebo café. Sou formada em psicologia, sou a primeira pessoa que a Força Familiar fez concluir a universidade e venho aí de uma família basicamente com a força da mulher, né? Meus pais se separam num determinado momento de vida e a gente segue com a mãe por opção. E aí a gente vive uma vida mais livre, né? Porque o pai era muito rigoroso, enfim, tinha lá o machismo imperando ali naquele núcleo. E muito cedo, assim, um pouco parecido com a história de muitos de nós, né? Eu entendo que estudar ia fazer toda a diferença na minha vida. E eu emburaco nessa história de estudar, naquele velho modelo, né, de estudar e trabalhar para pagar as suas despesas e contribuir com a família. E aí já saio da faculdade trabalhando com um público que me foi o público de sempre interessante, né? Eu já saio da faculdade trabalhando, o que era difícil de acontecer. Eu fui fazer estágio muito cedo, larguei o trabalho num acordo familiar para que eu pudesse experimentar ser psicóloga, né? Tinha que fazer os tais estágios obrigatórios, não sei o quê. E aí eu fiz uma negociação familiar, comecei a vender biscoito na faculdade para pagar um pouco as despesas e desonerar a mãe. E aí descubro que pessoas com deficiência mental é o meu grande grupo de atenção. Me especializo em trabalhar com pessoas com síndrome de Down e saio da faculdade ganhando um salário mínimo de carteira assinada, que era o máximo, né? Porque eu escutava tanta gente falando como era difícil trabalhar, como era difícil se sustentar. Meu pai nunca entendeu o que era ser psicóloga até o dia que ele faleceu. A minha mãe também, mesmo não entendendo, achava que era muito legal ter uma filha doutora, na cabeça dela eu seria doutora. E assim eu fui trilhando essa profissão. Quando eu estava nessa clínica psiquiátrica, eu descobri, ainda como estagiária, eu assistindo televisão, descobri um projeto social aqui na área portuária chamado Flor do Amanhã, que era uma escola de samba mirim conduzida pelo Joãozinho 30, e que ele pedia estagiários, voluntários, e, enfim, pessoas que pudessem estar lá cooperando com o projeto. Eu botei uma roupa e fui para lá. Chegando lá, a coordenadora pedagógica disse que era uma maluquice, que o Joãozinho estava doido, que foi para a televisão, sem comentar nada com ninguém, né? E que eu podia ir embora. Eu falei, não, essa mulher está louca. Eu saio de casa, gasto passagem, meu tempo para ela dizer que ele errou. Problema dela, vai ter que me aturar aqui. E aí fica aquela saia justa, né? Não, que isso, vai dispensar, interessante. E ela, assim, né, se lixando para a minha presença ali, era uma pessoa importante aqui na cidade, na época. E, por fim, alguém falou, não, peraí, deixa que eu vou ficar com essa menina aqui, eu tinha 19 anos, né? Deixa eu ficar com essa menina aqui, que ela vai me ajudar a fazer um trabalho aqui com a comunidade do Caju, enfim. O negócio foi seguindo, o trabalho que eu fui fazendo foi chamando a atenção, porque era um lugar que tinha muita cola de sapateiro, que era um produto muito usado pelos meninos que estavam ali residindo, os meninos que estavam em situação de rua, e eu conversava com eles numa boa, nunca tinha assumido nenhuma lata de cola do meu trabalho, as pessoas achavam aquilo estranho, como é que é uma garota que mora na Zona Sul, que tem um histórico de ter morado em Cortiço, dialoga tão bem com esses meninos, ninguém zoa com ela, enfim. E aí eu dali fui chamada para conhecer uma instituição de direitos humanos na cidade, que era o CEAP, o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, onde eu fiquei um ano e 2 meses ali como voluntária, alguém que passava lá de vez em quando, que gostava da temática de criança e adolescente, mas eu me sentia meio fora do contexto, porque o grupo de mulheres negras não me consideravam como mulher negra, né?
não tinha um grupo ainda com recorte religioso, e eu ficava por ali, né? Gente boa, que ia lá, cooperava e tal, até que um determinado momento eu fui chamada para coordenar o programa de criança e adolescente, estava na efervescência das questões do extermínio aqui no Rio de Janeiro, e caí nas graças das Mães de Jacari, que era um grupo de mulheres que tinham seus filhos desaparecidos, e os têm até hoje, né? Ninguém sabe o que aconteceu. E fui passar a ser psicóloga delas, fui trabalhar com elas. Fiquei quase que em dedicação exclusiva para acompanhá-las. E aí foi uma escola, né, gente? Eu tinha 20 anos, descobri as histórias daquelas mulheres, o sofrimento daquelas mulheres, tinha essa força da mulher preta, da favela, e era uma favela muito emblemática aqui, que todo mundo tinha muito medo, que era a favela de Acari, onde tinha uma grande feira chamada Robalto, enfim. E as pessoas do CEAP eram pessoas mais velhas do que eu. Inclusive, meu atual companheiro, espero de hoje e sempre, o Otair, né, que fazia parte de um grupo mais seleto da instituição, que era o pessoal do CEDOM, né, o pessoal que produzia, que elaborava os conteúdos, mas eu era praticamente uma moleca, né? 20 anos, 19 para 20 anos, entrando na favela, saindo da favela, falando com todo mundo, e vinha toda essa referência de quando eu morei no bairro de Botafogo, que tinha o Morro Dona Marta como referência, os meus amigos da escola pública da mesma região, e desse movimento pessoal de estar misturada com todo mundo desde sempre, muito lapidado aí pela minha convivência e moradia no Cortiço, onde eu aprendo muitas coisas, e começo a ver a vida de outra forma, literalmente, e vou ficando no CEAP, já me profissionalizaram lá, fiquei por lá uns 7 anos, entre o período primeiro, que foi até 96, depois eu volto um pouquinho para 97, 98, e aí saio de vez. Vou terminar a faculdade, aí depois eu fico mais 1 ano e meio, 2, e saio de vez. E aí vou para o Cajamar contra a minha vontade. Tinha ido o Otair, não sei se foi mais alguém, com o Otair ou se ele foi sozinho, acho que ele foi sozinho, e ele volta super animado, falando, e não sei o quê, e tinha uma coisa que, então a instituição vai abarcar todo esse conhecimento e vai trabalhar com isso. Só que quando eu fui, junto com a Alice, com a Ana Paula e a Moniquinha, que já faleceu, morava na Mangueira, o Alice e a Ana Paula queriam muito ir, e eu e a Moniquinha não queríamos ir porque era uma armadilha institucional para nos aproximar, para fazer de nós 4 um grande grupo aliado. Só que não tinha jeito, o barco já tinha desandado, o caldo já tinha entornado, e eu vou assim, tipo, puta, que é isso? Ir para São Paulo, um frio cão, não sei o que. E, bom, chegando lá, a atmosfera do Cajamar foi uma atmosfera muito receptiva, porque a forma como a gente foi recebido, né? Nesse dia, eu lembro que Maria do Carmo estava nesse dia, se eu não estiver enganada, o Marcos, enfim. Aquela atmosfera me disse, bom, já que não tem outro jeito, vamos ficar, né? E se vai ficar, vamos ficar da melhor forma. Vamos aproveitar as pessoas, o conteúdo, e vamos deixar essas relações arranhadas para lá. Bom, e aí eu começo a ver pela primeira vez, formalmente ou de maneira organizada, melhor dizendo, a metodologia participativa, né? Que era algo que eu tinha visto no Colégio Pedro II, mas com uma outra roupagem, porque a gente estava saindo do período da ditadura, ainda tinha muito resquício na escola, que era uma escola ainda com uma pegada muito forte militar. A gente não podia fazer uma série de coisas, né? Mas eu já tinha visto alguma coisa parecida com alguns professores, muito veladamente, e o Cajamar escancara isso. Eu acho incrível, né, essa parte. O conteúdo político, eu voava muito, porque eu nunca fui envolvida, nunca estive interessada, porque eu, né, desacreditava um pouco dessas coisas, e continuo desacreditando. Nunca foi uma questão interessante, assim, conjuntura política. Eu nunca olhei para isso. Mas o Cajamar fez esse sublinhado, né? Ele sublinhou que, mesmo não querendo, é necessário estar atento.
Então, eu volto do primeiro final de semana questionando a minha segunda ida, porque eu achava que a instituição podia mandar alguém que tivesse mais afinidade com essa temática, com essa lógica formativa. Eu não me via como uma formadora, como uma multiplicadora, nada disso, e a instituição não tinha espaço. Quando eu volto, faço a primeira reunião de avaliação da ida ao Cajamar, estava evidente que o Ivanir dos Santos, que era o gestor institucional naquela época, não ia tratar disso como uma informação importante, não daria à nossa aprendizagem um lugar do valor que ela merecia ter. E eu falei, bom, se a instituição não vai aproveitar, para que eu vou para lá, né? Conviver 2 dias com esse pessoal que eu não gosto e tal? Aqui não tem jeito, mas lá... Bom, não teve jeito, a gente teve que continuar fazendo, e aí eu faço uma reformulação na minha cabeça, que é exatamente isso. O que eu encontrei lá que pode me inspirar e como que essa metodologia pode servir para o meu caminhar dentro da psicologia, que é uma psicologia diferente, né? Eu era diferente da universidade, estava na favela, estava com pessoas com deficiência mental, estava numa área de direitos humanos, essa lógica não conversava com a universidade, que só sabia do trabalho em clínica, no consultório, na indústria e no comecinho da vida escolar. Então, eu estava muito fora do contexto, aí eu fui encontrar meus pares. Então, na segunda ida, aí eu já fui mais relax, assim, tipo, torcendo para chegar, querendo encontrar as pessoas, ouvir as histórias e ver o que a gente teria de demanda, quais seriam as temáticas, os encontros. E assim eu participei desse processo formativo. Volto e só certifico, né, que, de fato, a instituição não aproveitará isso. Percebo uma frustração aí por conta do Altair, que tinha muitas ideias, e a gente não tinha possibilidade de concretizar. E aí isso vem comigo, vem para a minha vida, né? Eu, depois do CEAP, eu ainda fico no mundo social mais uns 14 anos, passo a trabalhar numa outra instituição, e aí nessa outra instituição eu dou vazão a tudo que eu aprendi no Cajamar, tudo. Discussão de conjuntura política, provocações de reflexões participativas, modelos e processos de decisão coletiva e tal, mas, de novo, né, a gente acaba se deparando com uma instituição amedrontada nesse aspecto da decisão colaborativa, participativa, e aí começa a ficar uma discussão complicada, e eu falo, bom, beleza, vou tratar disso no meu âmbito e vou para a área de recursos humanos, e aí faço uma festa, gente, literalmente uma festa, porque chego numa empresa familiar, em processo de mudança de geração, uma mudança geracional, e vou trabalhar com o pessoal da área de logística, e aí, bom, tudo que tinha no campo da educação popular vai para dentro de uma empresa, né? E aí foi a oportunidade de ver muitas mudanças acontecendo, porque as questões eram colocadas para o grupo. Imagina fazer uma leitura de conjuntura institucional, onde a empresa é uma empresa com dono português, que diz que você tem que estar lá às 7 da manhã, pegar a ordem do dia e só trabalhar até às 5 da tarde. Não dava. Como assim? Botar todo mundo para pensar e conversar. Todo mundo vai decidir se o negócio vai acontecer. Para com isso, né? E sempre com essa descrença, uma mulher na linha de comando, uma mulher preta, como que é isso, né? Aí vem os preconceitos todos que a gente já aprende a lidar com eles muito cedo e vai tirando de letra alguns, outros dói, a gente coloca numa caixinha, depois abre sozinho, ou com terapeuta, ou com quem lá for, já que não toma cerveja no botequim, mas vai para botequim, participa da confusão, porque a pessoa gosta de uma confusão, assim, nesse bom sentido. E aí eu começo a ver que, putz, tudo que eu aprendi no movimento popular pode ser aplicado em qualquer lugar. E me dou conta que, na verdade, esse jeito mais coletivo, ele vem desde muito e que ele vai sendo... eu não gosto de usar a palavra ressignificado, porque ela já perdeu o sentido para mim, mas ele vai sendo posicionado de uma maneira mais humanista no Cajamar, né? O Cajamar traz para mim
três questões fundamentais, que é o coletivo tem uma força, né? O coletivo tem um poder, a mistura ela é fundamental e que a gente pode estar numa determinada situação que não é harmoniosa, mas que a gente pode fazê-la favorável, né? Então, esses foram as três grandes aprendizagens do Cajamar para mim, né? E tem uma situação muito interessante, porque na minha turma, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro dele perfeitamente na minha frente, inclusive a roupa que ele usava naquele dia que eu pude conversar com ele. Na minha turma tinha um cara que era do movimento de pessoas em situação de rua, um cara extremamente sagaz, inteligente, coerente, que dava banho de leitura de conjuntura na turma. O nome dele Ele não sabia ler e escrever. E a gente só descobriu isso no terceiro encontro, porque o cara tinha tanta malemolência que ele dava conta das tarefas sem botar a mão num lápis ou numa caneta. E eu achei aquilo bárbaro, né? A gente ficou muito próximo naqueles períodos, porque também tinha uma coisa do grupo, às vezes, deixá-lo um pouco de canto, e a gente batia muito papo, muito papo. E foi incrível, né? Eu olhava para aqueles outros que se diziam ou se sentiam mais, enfim. E eu falava, porra, que lição de vida que esse cara traz para a gente, né? O cara está aqui... Putz, se fosse hoje, eu teria pensado como que esse coletivo que estava lá naquele período poderia ter dado algum nível de suporte a partir do que ele dissesse que seria bom. Esse cara, ele iria, se é que não foi muito longe na vida, porque esse parâmetro é parâmetro individual, né? Mas eu tenho certeza que se naquele momento a gente pudesse ter acolhido aquele cara, ele não teria deixado de concluir a nossa vivência, porque, se eu não me engano, no último módulo ele não estava presente, porque descobriram que ele era um morador de rua. Né? No dia que a gente descobriu que ele não sabia ler e escrever, ele contou a história dele para uma parte do nosso grupo, e eu acho que isso desajustou um pouco ele naquele contexto ali, né? E eu só fui entender isso muito recentemente, quando também encontro um ex-menino de rua, que hoje é pós-doutor, e que ele diz isso: Márcia, você não conta a minha história, porque a minha história me descredencia. Eu falo, putz, verdade, cara, em certo aspecto você tem razão e toca a vida. Então, assim, eu acho que o Cajamar é isso, na minha lembrança afetiva. Depois, algumas outras conversas foram acontecendo por um período, a gente não tinha essa tecnologia toda para nos aproximar, mas tive a felicidade de receber Marcos aqui no Rio, com a família, Marcos Arroio aqui no Rio com a família. Ele fez uma comida típica, nessa época ainda comia frango, ele fez um frango todo, um curry, etc. e tal, e foi uma ótima tarde, fruto ainda dessa convivência aí, desse coletivo. Então, acho que, no geral, é isso, para respeitar o tempo. E o companheiro GG, que chegava lá nos nossos encontros. O GG, eu não sei se foi da minha turma, mas o GG estava sempre lá. O GG estava sempre lá. Teve um dia que foi uma discussão temática específica sobre sem-teto, e o GG deu uma aula para a gente, eu ficava babando, assim. Então, muito bom de estar com o coletivo, e ainda bem que, de maneiras, né, atormentadas, eu fui parar no Cajamar e conhecer tão de perto a proposta. Agora, a questão de formação sempre é uma interrogação na minha cabeça, né? Como que projetos importantes como o Cajamar, que tinha na sua essência a formação, e não é doutrinação, né? É a formação das pessoas para a questão da política, vai trazendo para a gente o que a gente está vendo aqui hoje, né? Esse cenário de amplo desinteresse e resultados catastróficos nas urnas, né? Então, que a gente possa, aí, na recuperação da memória, também acender aí novos interesses. Que o Cajamar pudesse ter um bracinho, um módulo, um espirro na educação básica, porque, olha, está difícil, viu? Então, é isso. Muito bem, que delícia!
delícia te ouvir, Márcia. Agora, Legal. uma rodadinha de comentários, perguntas. E aí quero agradecer a todo mundo que está aí nessa jornada de juntar as memórias, né? Ao companheiro Otaí, que ficou aqui, toda vez que tem os encontros ele me chama, vem para cá, ver um pouco. Eu falo, pô, estou na cozinha, fazendo os doces e tal. Eu não sou muito familiarizada com esse mundo ainda da internet, então eu fico mais reclusa ali acompanhando, mas achei muito bacana essa movimentação. Beijo em todas e em todos. Maria, eu queria falar um negócio. Pode? É a primeira. Eu não ouvi todos os depoimentos, mas é a primeira história de vida que reflete o Cajamá pelo viés psicologia, né? Eu achei ótimo, Márcia, o seu depoimento, e muito interessante, porque por causa dessa relutância inicial e depois o proveito que você informa, né, que deu ao modelo, né, de trabalho. Achei muito interessante, muito interessante. Muito obrigado por nos oportunizar ver também o Cajamá por essa ótica. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sou suspeito, né? Sou suspeito de falar, mas eu acho legal esse olhar, né? Nem eu sabia também esse olhar da Márcia, porque, na verdade, ela nessa questão de não estava muito a fim de ir, a leitura que ela faz da possibilidade das potencialidades, né, de que o Cajamá poderia lhe oferecer. Então, já que eu tenho que ir na segunda vez, né, que ela fala, então o que eu posso aproveitar disso? O que é? Eu acho que essa leitura é uma leitura muito interessante. E uma outra questão que a Márcia coloca, e que me afetou diretamente, eu me lembro que eu falei para vocês, foi essa coisa de a gente sair do Cajamá com uma expectativa, né, positiva, com a expectativa de fazer uma série de coisas, e chega na nossa instituição, e eu acho que a minha fala foi depois não lembro o nome dela, que ela foi vereadora e tal, que ela fez várias coisas, né, e que o Cajamá estava presente. E é isso. Não, mas não foi a Ana Rita, não. Foi aquela outra menina. Que foi Lucila do CEDEP. Lucília. Que eu fiquei muito assim, interligado, porque quando ela falou, ela saiu do Cajamá e o Cajamá foi presente. O Marquinhos também falou sobre isso direto. Quando eu voltei para a minha instituição, tem isso que a Márcia falou. Nós não tivemos esse suporte. Então, o Cajamá acabou o quê? Acabou implicando mais no nosso trabalho, nas nossas atividades individuais a partir de então. O Cajamá não saiu mais da nossa vida. Mas nós não tivemos esse retorno e esse suporte coletivo para colocar em prática aquilo que nós tínhamos aprendido no Cajamá enquanto uma política da nossa instituição. Então, a Márcia traz essa informação aí, porque são experiências diferenciadas dos colegas, que as instituições já estavam comprometidas com esse tipo de política, e quando sai do Cajamá, você tem um lugar na sua instituição em que esses projetos vão ser materializados. Então, acho que isso é um aspecto interessante a ser ressaltado aí, que a Márcia traz esse olhar, que é muito legal. A instituição pagou e não levou, né? A instituição pagou e não levou. Exatamente, é isso mesmo. E essa posição que eu decidi, talvez intuitivamente, Thaí, tem a ver com a história de vida, né? Que, bom, já que tem limão, vamos fazer laranjada, porque limão todo mundo faz limonada. Márcia, que balanço você faz daquela experiência de trabalho em uma empresa? Conta pra gente, o que acabou acontecendo? Como é que foi isso? Então, antes dela responder, vamos juntar as outras questões. Eu também fiquei bem curioso. Márcia, a sua fala é muito emocionante e você traz alguns elementos novos. Eu até abri um arquivo aqui e comecei a escrever assim, eixos de sistematização, para a gente começar a pensar um pouco. Essa coisa de como que a pessoa
pessoalmente se vincula ao curso, as idas e vindas, a dúvida entre a primeira e a segunda etapa, e o vínculo afetivo com as pessoas é um detalhe muito interessante para se pensar. Como Cajamar optou por esse caminho, eu nem sei, a gente poderia refletir um pouco por quê de fazer esse vínculo do acolhimento. E a outra questão é essa, justamente, como que as instituições que mandaram vocês para lá reagiram a essa proposta. E aí eu queria lançar uma coisa que eu já até lancei. O CEDEP fez 40 anos, o Centro de Formação fez 40 anos na semana passada, o Antenor está aí me escutando, ele não está podendo mostrar a cara, mas está escutando. CEDEP, Centro de Formação, CEAP, Escola Quilombo dos Palmares, como que essa perspectiva freiriana, que eu acho que é mais do que uma metodologia, uma perspectiva que a Márcia, inclusive, define com alguns aspectos bem interessantes, como que ela entra nas instituições, e não só as instituições do movimento, mas outras, né? Mas era isso que eu queria falar. Eu acho que o Marquinhos também... Não, eu fiquei também curioso. Bom, primeiro assim, muito legal, Márcia, seu jeito e a história, né? Você consegue narrar com detalhes as buscas, os achados, as angústias, contradições, né? Uma perspectiva diferente, né? Não fala só dos lugares, né? Você se coloca muito, muito bem. E aí, com relação a essa questão do trabalho, porque para mim é muito diferente mesmo. Minha vida toda, bom, eu estava no seminário, saí do seminário, era militante antes, fazia educação de jovens e adultos na favela, Cajamar, o CEDEP, e também continuo nessa vida. Hoje estou na ação educativa, né? Continuo como militante em uma ONG. Então, e acho que é um lugar que a gente também olha, uma bolha muito protegida. E legal essa questão do mercado que você está falando. Então, eu queria ouvir um pouco mais ainda sobre essas questões. Você já descreveu algumas. E depois disso, o que você ficou de achado e também de problemas nessa questão dessa perspectiva freiriana de construção coletiva do conhecimento, num espaço que é muito horizontal, né? O dono diz como que devem ser as coisas, né? É muito diferente. Maria, estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Estamos Antenor, ouvindo. sim, estamos ouvindo. Então, tá, eu vou falar rapidinho, não vou abrir a câmera porque eu ainda estou na rua, mas eu acho que tem uma coisa que é muito legal, Marquinhos, e que a Márcia falou, que é isso, né? Que a educação popular, ela é um princípio de vida, e depois que você mergulha nela, não tem jeito. Eu fui professor de escola pública e de escola particular, jesuíta, né, e tal, e você não consegue não ser educador popular mesmo numa sala de aula formal, né? Quer dizer, isso incomoda muito, em muitos lugares. Isso em muitos lugares não dá certo, as pessoas. Só que aí você acaba saindo do lugar para não sair de dentro daquilo que você tem como princípio de vida. Então, o relato da Márcia me passou isso, né? Quer dizer, a educação popular acaba sendo um princípio de vida, é um farol que você vai levar. E eu acho que o Cajamar teve esse papel de desnudar isso de uma forma muito tranquila, de mostrar que a pedagogia, que é mais que aquilo que eu falo, é mais com a metodologia, né? É um estilo de vida, é um jeito de ver o mundo. Eu acho que é isso. É um jeito de ver o mundo. Então, muito legal. Parabéns, Márcia, muito bacana. Valeu, é isso. Acho que primeiro que eu tive a sorte de, ao chegar ao Cajamar, não ter ranços, né? Porque eu não tinha passado por nenhuma outra formação, eu não tinha estudado Marx, né? Eu estava crua, eu venho de uma trajetória entre infância e adolescência com muitas escassez, né? Então, conteúdo que eu conhecia foi o conteúdo escolar, não tinha muitos acessos à parte lúdica, à parte de lazer, cinema e tal. Isso era muito restrito na minha realidade. Então, o meu negócio era passar de ano na escola com boas notas, para ninguém pegar no meu pé, e conseguir me formar.
esse era o meu norte, assim, esse era o meu caminho. Então, além disso, eu não vi muita coisa. E aí, quando eu cheguei no Cajamar, a primeira vez que eu escutei alguém falar de Paulo Freire, de Marx, de não sei, eu falei, caramba, que mundo é esse, né? E aí eu fui bebendo nas fontes que vocês apresentavam ali, né, que eram sempre muito bem reanimadas nas conversas do café, da cerveja, da música à noite. Eu comecei a achar aquilo encantador. Como é que vocês colocavam 15 pessoas num espaço, 15 pessoas completamente diferentes? Eu lembro aqui das conversas calorosas do Ângelo. Qual era o nome daquele outro rapaz? Era o Jorge, que vinha da área rural? Eu não lembro agora. E aí, assim, a conversa parecia que ia acabar em tapa, daqui a pouco tudo tranquilo, tudo harmônico. Eu falava, que povo doido, né, gente? Quase sai na pancadaria aqui e está tudo certo, porque é uma questão de posição política diante dos fatos, né? Diante da vida. E eu fui ali entendendo que tinha um suco que eu podia extrair daquilo ali que não ia me tirar da minha zona de conforto, muito pelo contrário, e que ia me ajudar na tradução de uma série de coisas. E aí, se vocês me perguntarem assim, tá, Paulo Freire é o quê para você, né? A perspectiva freiriana é o quê? É a possibilidade de traduzir coisas para pessoas interessadas. A princípio, coisas difíceis de serem compreendidas, mas que toda pessoa tem o direito de compreender, de entender. Então, eu entrei nessa lógica de que tudo pode receber uma tradução para aproximar o maior número de pessoas, ou para ter, né, para essas pessoas um universo de entendimento sobre algo, e foi isso que eu levei para o mundo empresarial. Eu fui contratada por uma sequência de conversas dentro de um ambiente completamente hostil. Eu fui fazer um trabalho de conclusão de curso, num curso de formação em autodesenvolvimento aí em São Paulo. E a história era a seguinte: quem era do movimento social tinha que ir para a empresa, quem era de empresa tinha que ir para o movimento social. Eu cheguei lá, fizemos um trabalho, passamos por todas as etapas, e aí o cara falou, olha, gostei da forma como você fez o trabalho, todo mundo elogiou muito, não sei o quê. Aqui na empresa não tem um RH. Você toparia implementar um RH aqui? Aí eu falei, implementar, a gente implementa. Eu quero saber quais são as condições de trabalho, o que você está pensando, o que você está querendo, porque eu não sou muito de colar em um projeto que não vai andar, né? E eu sempre tive essa coisa de um papo muito franco, de um papo muito reto. Eu não sei nem fazer muito floreio quando é necessário e também nem quero mais fazer floreio nenhum, né? Se não usei quando devia, agora mesmo é que eu não vou usar. Me dou o prazer de dizer que o papo é reto mesmo, vamos lá. E aí, conversando com esse cara que era o diretor, provavelmente o sucessor, ele era genro do dono, um português que veio para o Brasil e que fez o que ele tem hoje, vendendo pão na garupa da bicicleta. Era um homem que eu trabalhei com ele até os 87 anos dele, trabalhando todos os dias, né? Então, foi uma escola entender o que significava negócio, o que significava dinheiro, o que significava meta, né? Eu nunca tinha ouvido alguém falar assim, tipo, não, esse mês a gente vai vender 10 milhões. Eu falava, cara, como é que é vender 10 milhões, né? Então, eu fui entender o que era vendedor, o que era logística. Eu mergulhei nesse mundo. Tive a boa sorte de sempre ser uma pessoa muito interessada. Eu sempre quis entender o detalhe, o fuçar as coisas. Eu tinha sido promotora de vendas, aquelas pessoas que arrumam os produtos na prateleira. Já tinha trabalhado com isso, então eu tinha uma conversa que, né, ia do diretor até o chão lá da logística. E esse jeito de traduzir as coisas para as pessoas, isso me possibilitou levar para a direção da empresa algumas perguntas que eles não se faziam. Uma delas é, o que vocês querem com uma área de recursos humanos numa empresa que tem um ótimo departamento pessoal, já que vocês não olham para o humano, vocês só olham para a operação?
E aí, essas perguntas iam tirando esses caras do seu lugar do humano. Autônoma, eu era uma prestadora de serviço, era uma consultora, eu emitia nota fiscal, então ele podia dizer chega, acabou, eu também podia dizer chega, acabou. Eu não usava uniforme, ou seja, eu era alguém que estava ali para colaborar até quando eu achasse que fosse interessante para mim e para eles. E eu fazia uma outra coisa que eles não gostavam muito, que era uma avaliação sistemática do meu trabalho, sem o peso da formalização. Eu entrava na sala dele, vamos conversar sobre o trabalho desse mês? E pá. O negócio ia acontecendo, no final das contas a gente já tinha tomado uma série de decisões e ele às vezes nem percebia. Ele só ia perceber as decisões que ele tomou e que ele me autorizou a trabalhar quando eu entregava um relatório. Ele dizia, Márcia, dá um pulo aqui. Aí eu, pois não. Isso aqui. Não, você que combinou, você que autorizou. Aí ele dizia, pô, mas espera aí. Eu falo, não, a gente estava aqui, está aqui o roteiro, está aqui a pauta, está aqui o relatório e tal. E aí ele ficava sem saber muito bem o que fazer e depois ele sacou como é que era o meu contexto de trabalho. Ele percebeu que isso era uma dinâmica que eu ia continuar usando, porque eu trazia a força do coletivo, né? Eu ia conversar com ele a partir do que eu conversava com os coletivos. Era uma empresa bem segmentada, bem fragmentada internamente, os departamentos eram muito claros, eu conversava com todos os departamentos, juntava tudo aquilo e dizia para as pessoas, olha, eu estou levando isso aqui, mas não sou eu que estou falando, são vocês que estão falando. Quando reverberar, qual vai ser a postura de vocês? E aí vem outra questão da perspectiva freiriana, que é você ser responsável por aquilo que você decide. Essa é a minha leitura, tá, gente? Eu não sou uma estudiosa do Freire, não. Já li muita coisa, mas eu não sou uma estudiosa. Mas eu entendo assim, que ele, na verdade, ele diz o tempo inteiro isso para a gente. Você é responsável por aquilo que você está colocando na mesa, colocando na roda e por aquilo que vai resultar dessa roda. Então, é um pouco isso que eu fiz o tempo inteiro nessa empresa. A gente teve muitos embates, não foi um romance, tivemos muitos embates, principalmente porque eram 3 diretores diferentes em processo de disputa sobre a sucessão, processo de disputa clara sobre a sucessão, sendo que um já tinha um lugar muito marcado, ele não entrava no jogo, mas eram 3, e não era fácil circular pelos 3. Né? Principalmente porque um deles tinha uma questão que era... Ele sempre tinha um jeitinho para resolver as coisas, né? Ele sempre tinha um presente para dar a alguém para resolver umas coisas, ele sempre tinha uma carta na manga, e eu acho isso horrível, né? Isso não faz parte da minha vida. Se fosse assim, talvez eu já tivesse muito dinheiro, mas eu hoje durmo. Eu não sei se quem tem muito dinheiro da minha turma dorme, mas eu durmo, e durmo bem. Então, essas questões que eu fui interpretando e fui dando um lugar para mim na experiência que eu vivi no Cajamar, me fez e me faz circular por todo e qualquer grupo, posso falar isso com muita tranquilidade, sem desrespeitar ninguém, que eu acho que é um outro aspecto importante da perspectiva freiriana, que é o respeito para com o outro, independente de quem ele seja, né? Independente se ele tem patente ou não, é gente, né? E isso coloca todos nós no mesmo lugar. Eu entendi isso com um amigo do Otair, o professor Ricardo, que um dia me explicou o significado da caveira para os motociclistas, né? Que é o sentido que, em um determinado momento, todos nós vamos virar caveira. Né? Não importa quanto você tenha, quem você seja, né? Mas os acertos da vida serão feitos aqui nesse plano, que no final das contas todo mundo vira caveira. Então, é um pouco assim que eu vivenciei essa experiência em RH. Entendo que foi uma experiência muito interessante, me fez crescer muito nesse diálogo, para mim, completamente novo, né? Completamente zerado, mas que, no final das contas, era uma grande ONG que mexia com 10 milhões por mês e que tinha os mesmos problemas, as mesmas questões entre pessoas, e que provocar esse diálogo foi o mais bacana. Então, ficou lá um RH. Quando ele resolveu que ele não ia mais investir nas pessoas, ele queria operantes, eu resolvi sair da empresa, né? Expliquei para ele qual era o meu limite, num lugar onde a gente não pode tomar decisões coletivas, num lugar onde as decisões precisam vir marcadas pela opressão,
isso para mim é desrespeito e tal, e que eu entendia que o meu papel ali já tinha dado. Foi uma surpresa para ele não esperava, ele achava que a nota fiscal me faria ficar presa ali, né? E aí ficou lá um fluxo de conversação sobre o humano, que ele demora 2 anos para colocar uma pessoa no lugar. A gente fica conversando ainda durante um tempo, e a empresa hoje não cuida das pessoas, infelizmente, tanto quanto poderia, inclusive financeiramente poderiam fazer muito mais coisas, mas tem lá um entendimento que a empresa é respeitosa para com os funcionários, e aí se o funcionário entende e está lá, está tudo certo. Não sou eu que vou ficar remando contra a maré. Aí a Maria do Carmo fala da questão do vínculo afetivo. Foi aonde eu encontrei forças para continuar dando conta de uma tarefa institucional. E não foi só para mim, né? Eu vi que muita gente ia para o Cajamar, inclusive por ser o seu momento de respiro institucional. Né? Assim, tipo, ai, que bom, vou poder pensar outras coisas, vou poder falar outras coisas, vou poder estar com outras pessoas. Então, tinha isso, né? Os encontros do final de semana, a gente usava ainda muito telefone, para os mais distantes a gente não podia ligar, porque a ligação era mais cara, mas a gente fazia combinados entre um encontro e outro, e eles eram cumpridos. Então, fulano vai trazer o violão, fulano vai não sei o quê, fulano vai fazer tal tarefa, fulano vai trazer tal livro. Então, isso, para mim, eram questões de um enlaçamento afetivo muito forte, muito potente. Essa coisa de você querer estar com o outro, de você ouvir a história do outro e fazer uma reflexão sobre a sua própria postura, sobre a sua própria história, isso era fantástico, né? Isso era incrível. E a educação popular, ou a perspectiva freiriana, ela tem essa função na minha percepção, né? Na minha perspectiva de vida. Assim. Todas as pessoas podem entender sobre tudo aquilo que elas quiserem, mesmo que você precise ser um tradutor. Então, se disponha a fazer isso da melhor forma que você puder. Né? Você pode não ser um especialista no assunto, mas você entendeu algo que aquela pessoa não entendeu, então vai lá, né? Se disponha a traduzir, se disponha a fazê-la compreender também sobre esse assunto, porque aí todos nós teremos condições de opinar, decidir, criar valor, né? Vamos poder estar inteirados daquela situação. Eu acho que isso é a tônica da vida, né? Quantos mais de nós puder acessar tantos quantos conteúdos, informações, melhor será. Né? E ainda mais se essas informações forem informações cercada por cuidado, cercada por respeito, cercada por transparência, que são princípios que eu trago no meu cotidiano de vida. Né? Então, desculpa avançar aí no tempo do GG. Valeu demais, Márcia. Vamos ouvir o GG e depois a gente retoma, talvez, alguma coisa que alguém quer retoma em relação a vocês dois juntos. Vai lá. Lá vem Hermeto tocando sua trombeta numa retreta, quebrando tudo.